A pressão popular em Barretos é forte e tem conseguido resultados importantes para os moradores. Um exemplo é o projeto do Executivo para criar mais 11 secretarias, que acabou sendo suspenso depois de manifestações. E quando não é possível barrar o que desagrada, a população, é claro, protesta. O mais recente protesto está em forma de outdoor na região central de Barretos. As 10 fotos são dos vereadores que foram a favor do aumento de 43% da taxa de iluminação pública. A votação aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado, numa sessão extraordinária. Já havíamos comunicado aos vereadores que, se fosse aprovado mais essa taxa de iluminação pública de 43%, a gente ia colocar os outdoors, fazer uns folders também e distribuir na cidade. Já que aqui acho que a população tem que ter conhecimento sobre quem votou contra a população, porque eu penso dessa forma: o vereador é para representar o povo, não para votar no executivo. A divulgação dos nomes está também no cruzamento da Avenida 43 com a Rua 28, num painel luminoso para ninguém esquecer dos legisladores. A taxa de iluminação saltou de R$ 6,90 para R$ 9,90. Cobrança que deixa a população indignada. Não teve salário, não teve nada que acompanhou, inflação que acompanhou isso esses dias. Foi um aumento muito grande. A gente vota no vereador para que ele faça alguma coisa em benefício da gente, né? E eu acho que nós já estamos pagando tanta coisa. É para todo mundo relembrar e não votar neles. Olhar e gravar ali, ó. É o que o senhor vai fazer? É o que eu vou fazer daqui para frente. O presidente da Câmara é um dos vereadores que votaram a favor do aumento ano passado. Ele justifica que a Câmara acatou o projeto do Executivo porque não houve reajuste nos últimos 4 anos. E a correção era necessária para suprir o aumento da iluminação pública em geral. Só que isso está custando a imagem de cada legislador. Quando o senhor olha aquele outdoor, o que o senhor pensa? Primeiro, uma manifestação democrática. Nós vivemos num país onde a democracia é o pilar, né, da segurança institucional de todas as organizações. Sabemos que muitas vezes não é promovido por força da própria vontade da população, mas sempre de grupos políticos, né? Sabemos quem fez, quem deixou de fazer, quem participou, mas nós respeitamos. Sobre o reajuste, o prefeito também justificou a necessidade para suprir as defesas com a iluminação pública. Com esse reajuste agora, nós conseguimos empatar, fazer com que aquilo que é arrecadado pague esse custeio e nós podemos continuar fazendo alguns investimentos, como nós fizemos nas periferias da cidade. O senhor acha esse reajuste justo? Olha, infelizmente a energia elétrica subiu para todos e para nós muito mais do que isso. Justo pode não ser, só que infelizmente o governo federal transferiu para os municípios e para o consumidor isso, e a prefeitura, que é o ente mais fraco, aquele que mais sofre, que é a ponta mais fraca, acaba tendo que arcar com esses custos. Mas o argumento do Executivo não convence quem faz parte do grupo de manifestantes que tem feito pressão popular para reivindicar o que não acha justo. Barretos acordou. Tá? Não vai ficar parada. A gente tem esse outdoor aqui e hoje está sendo instalado em 2 locais da cidade. Tá bem distribuído, o pessoal vê mesmo quem está votando ou não pela população. Essa pressão nossa vai continuar, não é só agora, não é só essa parou, a gente vai continuar. E também por pressão popular, os barretenses conseguiram barrar a criação de 11 secretarias. Um projeto do Executivo que previa aumentar de 17 para 28 pastas. A votação chegou a ser pautada numa sessão extraordinária às 10 horas da manhã. Mas o plenário ficou lotado de manifestantes que conseguiram adiar e depois suspender o projeto. Isso é outro absurdo, né? Como é que vai aumentar a secretaria que nem cidade maior do que aqui não tem? E aqui eles estão querendo fazer? Barretos não comporta isso, né, gente? Por que mais 11 secretarias, o que levaria Barretos a ter mais pastas que a Prefeitura de São Paulo? Muito importante poder explicar que muitas vezes fala mais pastas do que a Prefeitura de São Paulo. Só que Barretos não tem níveis de comissionado. Barretos tem o secretário e o chefe de gabinete. Diferente de Ribeirão Preto, diferente de Sertãozinho, da própria cidade de São Paulo ou de qualquer outra cidade da região. Barretos é a que menos tem cargos comissionados de toda a região e de cidades menores que Barretos, tanto em número como também proporcionalmente. O prefeito recuou devido à pressão popular e retirou o projeto. Mas mesmo assim, no dia 6 de fevereiro, a população, a gente vai nos manifestar lá na Câmara também, tá? A gente vai comparecer lá para ter certeza que foi retirado mesmo. Gislene Lopes, de Barretos, para o Jornal da Clube. E a Gislene Lopes está agora ao vivo e traz mais informações para a gente. Gislene.
É importante dizer que a pressão popular não é só uma ferramenta para se questionar a possível ilegalidade dos assuntos, mas também tem a questão moral. E sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a pressão popular é importante nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Pulso. Boa tarde, Gislaine. É importante e legítima, é importante que se diga que ela é legítima, né? Ela é muito importante porque a população mostra que está atenta e cobrando os seus governantes. E legítima porque esses vereadores, esse chefe do Poder Executivo que faz esse tipo de proposição, eles têm que se conscientizar que eles estão eleitos pelo voto popular e que são empregados do povo. Então eles devem dar uma satisfação a essa população. Divulgar o nome dos vereadores que votaram contra o anseio da população é um meio válido também? Eu acredito que sim. Já que os senhores vereadores muitas vezes se sentem imbuídos de uma autoridade que não tem e acham que não devem explicações a ninguém, é importante que alguém dê essas explicações e alguém os exponha os atos deles, porque eles devem dar uma resposta do seu mandato àquele eleitor que o colocou lá. Já que eles não fazem, é importante que tenha uma organização, que tenha alguma entidade, alguma pessoa que faça essa exposição. A manifestação da população evitou a criação de novas secretarias. Também há ferramentas judiciais ou a pressão é a melhor resposta? Hoje se judicializa muito a política e isso não é interessante porque o judiciário demora para dar um retorno. E nesse caso especificamente nós estamos vendo que a pressão popular deu um retorno de imediato. Então é muito importante que, em primeiro lugar, haja essa pressão popular, o comparecimento da população à Câmara dos Vereadores, o comparecimento da população ao Executivo e a cobrança. Se não der resultado, aí sim se judicializar a questão. Aumentar a taxa de iluminação pública de uma vez em 43% é justo, legal e moral? Pode até ser legal. A gente questiona se é moral, quer dizer, o governo que tem isso em mãos deita em berço esplêndido e depois impõe uma obrigação dessa população de uma vez só. Mas fica difícil se dizer quando não há transparência. Eu acredito que se a prefeitura tivesse trazido as planilhas à população, discutido isso com a população e demonstrado que ela, a prefeitura, está tendo esse gasto, o desgaste seria muito menor. A população entenderia que a prefeitura também não pode ficar no vermelho para pagar essa taxa e colaboraria. Mas infelizmente é aquilo, se faz um decreto, se joga o decreto na Câmara, manda aprovar e vai cobrar isso da população. Isso causa revolta. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pucci. Até já, Gislaine.